Glória a Deus. Aleluia. Senhores, o dia de hoje, ele só está acontecendo porque nós temos um Deus verdadeiro. Independente de religião, todos sabem que Daciolo não prega religião. Daciolo sempre diz, lendo a palavra, que a palavra coloca que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus criou o céu, a terra e tudo que há, e que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E se você abrir o teu coração, Ele vai entrar e vai fazer morada. Dia 4 de abril de 2011, meia dúzia de militares se reúnem porque a instituição, o Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, uma corporação que tem uma aceitação de mais de 80% da população sendo escravizada. Ao ponto de um militar, que é BM10, guarda-vida, não ter nem sequer um protetor solar, não ter nem sequer uma nadadeira. E assim são as outras QBMs, os combatentes e todas as demais. Começa-se uma luta. Naquele determinado momento, militares, que são regidos por um regulamento arcaico e arbitrário, na época da ditadura, que vivem até hoje, no pleno século XXI, uma verdadeira ditadura dentro dos quartéis, se levantam, mesmo cientes que poderiam ser presos, mesmo cientes que poderiam ser expulsos, mas prevaleceu a sua família, prevaleceu o bem-estar dos seus. Quero deixar bem claro que, em primeiro, enfatizando Deus, mas sem a minha família, sem a minha esposa, sem os meus filhos, sem a presença do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, me apoiando ao meu redor, para falar, meu filho, permaneça. Se você acha que você está fazendo certo, se você está com a tua cabeça erguida, ciente que você está com um Deus, olhando para Ele, fazendo um bem ao próximo, tratando as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado, então você continue. E nós começamos uma luta, eu me lembro bem que éramos meia dúzia. Em determinado momento tivemos uma reunião, e essa reunião foi no Arpoador. Essa reunião no Arpoador, já com alguns outros centenas de militares, nesse dia nós convidamos um amigo a se fazer presente nesse movimento. Colocamos que permaneceríamos no movimento se pudéssemos convidar um amigo a fazer parte desse movimento. E esse amigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Convidamos a tropa, autorizou que Jesus entrasse. E aí, aquele dia, todos nós convidamos a Jesus entrar e falamos, Jesus, entre. Necessitamos do Senhor para guiar essa tropa. Jesus se faz presente no nosso movimento, naquele momento, como Ele se está presente aqui hoje, aqui conosco aqui. Por que o movimento é vitorioso? Por que tivemos vitórias? Porque hoje nós temos um deputado federal no Congresso. Por quê? Porque nós temos um Deus vivo presente em nosso meio. Saímos para uma campanha sem tempo de televisão, sem recurso, apenas com R$35 mil. Dinheiro esse que os senhores são responsáveis. Os senhores colocaram esse dinheiro e hoje nós estamos aqui. E o que nós pedimos? Apenas para ser tratado com dignidade. Em determinado momento, os nossos companheiros de farda, policiais militares do Rio de Janeiro, agrupam e ficam junto com os bombeiros militares. Saímos junto a uma luta, sempre pedindo diálogo, sempre de forma mansa, pacífica e ordeira, sempre com autoridades nos cercando, sempre dialogando com todas as autoridades dentro do parlamento da Alerj do Estado do Rio de Janeiro, tentando o tempo todo um diálogo com o governador do Estado, pedindo apenas dignidade. Naquele momento presente, o militar do Estado do Rio de Janeiro ganhava R$950. Passaram-se um dia, passaram-se outro dia, e veio um mês, veio 3, veio 4, veio 5, passou um ano e nós não estávamos sendo recebidos pelo nosso governador. Falávamos que nós éramos apenas meia dúzia de gato pingado. Determinado momento, decidimos fazer uma caminhada. Fizemos uma caminhada do aterro até Copacabana para poder conferir a meia dúzia de gato pingado. E naquele dia, naquele grande dia,
começa-se uma grande elo de união. A cada momento e a cada dia, mesmo com a opressão, mesmo com prisão, mesmo com tudo que acontecia, os militares chegavam e se aproximavam, porque queriam apenas ser tratados com dignidade. O interessante é dizer a todos aqui que, pós toda essa caminhada, estamos agora em 2015, no dia 2 de junho, e nós aqui continuamos com o mesmo grito: ser tratado com dignidade. Militares sendo escravizados. Olha a PEMERG do Estado do Rio de Janeiro. A PEMERG do Estado do Rio de Janeiro tem uma escala de escravidão. Escala essa que o militar passa por, no mês, mais de 200 horas de trabalho. A única coisa que ele pede é o que é de direito dele. Uma escala de 12 por 60 e uma escala de 24 por 72. Por que não? Por que não? Por que não? Está falando alguma coisa arbitrária? Não, não está falando. E o salário do militar do Estado do Rio de Janeiro, como permanece? Permanece entre os piores do país. Mas o que é mais importante dizer? Que as Olimpíadas estão chegando. No momento bem próximo, ano que vem, é Olimpíadas. E eu pergunto, vão permanecer tratando a segurança pública, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas como do país, dessa forma? Você vê a política chega, e todo momento de política tem os pilares dos discursos. E os pilares do discurso do político é saúde, educação, transporte e segurança pública. E eu pergunto, o que muda? O que muda? O que está mudando? O que mudou para a segurança pública do nosso país? A PEC 300, a tão sonhada PEC 300, hoje 446, o piso que nós estamos pedindo. Por que não estamos sendo levados a sério? Por que não? Então, mais do que nunca, é momento de nos mobilizarmos. Mas agora não mais sozinho, não mais só a segurança pública, porque o militar do país está pedindo dignidade. Quando eu falo militar do país, quando alguns militares visualizam o Daciolo, por que o Daciolo agora está falando de defesa nacional? Por que o Daciolo agora está caminhando e pedindo a dignidade da defesa nacional? Porque nós temos os militares das Forças Armadas também pedindo para ser tratado com dignidade. Um soldado das Forças Armadas recebe apenas R$ 588. Quando pronto, recebe apenas R$ 1.200. E sabe o que é pior? Não tem nem sequer um plano de carreira. Não tem nem sequer um plano de carreira. Vieram várias vitórias para todos nós. Sabe o que acontece com o militar da Força Armada, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica? Esse militar ele fica 20 anos para poder pensar em sair sargento. Olha o absurdo. E eu pergunto, o que nós somos? Nós somos força auxiliar do Exército. Sem reajuste salarial, com uma medida provisória de número 2215 de 2001, que só tirou direitos. Só tirou direitos. O militar não é o inimigo da nação. O militar não quer tomar o país. O militar só está pedindo para ser tratado com dignidade. Sabe o que é o mais absurdo? É quando eu vejo programas para poder fazer compras de novas aeronaves, fazer compras de novos navios, fazer compras para cuidar das fronteiras. Amém. Isso tudo é bom, mas primeiro preserve o que nós temos, porque nós temos 11 Hércules. Dos 11 Hércules nós temos, apenas um está voando. Nós temos 6 aviões satélites, dos 6, apenas um está voando. Nós temos um navio de aeródromo, apenas nenhum está navegando. Porque o navio São Paulo está sucateado há 4 anos. Se não conseguimos preservar os nossos homens, muito menos a estrutura que tem, estão querendo e estão fazendo o sucateamento da defesa nacional. Paralelo a isso, da segurança pública do nosso país. Para que nós venhamos sair vitoriosos, precisamos nos agrupar de forma mansa, pacífica e ordeira. Para que chegue a dignidade do QESA, do QE, do SEG, dos militares da segurança pública do nosso país, precisamos todos estar dia 30 de junho, às 30 de junho, a partir das 2 horas da tarde, na Praça dos Três Poderes. Para que não fique alongando tanto esse discurso, porque hoje aqui eu tive mais de 1 minuto. Hoje aqui eu estou podendo falar mais de 1 minuto. Eu falo da segurança pública sim, mas a maior defesa que eu faço aqui, que eu vou passar a fazer, e eu peço aos militares, entendam, nós não somos um deputado federal só desse grupo. O deputado federal é da nação. Quer mudar um país? Vamos colocar em prática o que foi dito pela nossa presidente. Brasil, pátria educadora. Não podemos permitir, o teto da nação não deveria ser de um ministro. Não é de um ministro. O teto da nação tinha que ser de um professor.
O teto da nação tinha que ser do professor universitário federal, para que nós pudéssemos mudar a nossa nação. Aos nobres militares, senhores, vamos permanecer de cabeça erguida. Aqui não são 439. Aqui são os que estavam dentro da unidade, fora da unidade, em suas casas, todos os bombeiros e policiais militares do estado do Rio de Janeiro, ecoando aqui nesse exato momento. Não poderíamos passar em branco o grito de liberdade. Mas para que nós venhamos atingir o momento oportuno, nós sabemos bem, na unidade do Corpo de Bombeiro, que existe um grupo que está há 20 anos no poder, 20 anos no poder da corporação, e envolvido com muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. A corrupção não está só aqui, a corrupção está também no Casarão Vermelho, no estado do Rio de Janeiro. Solicito, nesse exato momento, ao Ministério Público, que visualize a representação que nós fizemos do nosso comandante-geral hoje, Coronel Alcântara, e do subcomandante da Defesa Civil, Coronel Gerry, que supostamente estão envolvidos com indústrias, com fábricas, com empresas empresas essas, cujo nome é APSEG Safety Fire, com contratos milionários com Angra dos Reis. Aí é tranquilo. Eu estou bem, a cúpula está bem, a massa não faz mal. A massa quer ser tratada com dignidade. Eu peço ao ministro da Defesa, à presidente Dilma e ao Ministério Público do meu estado que tome providência, porque o Corpo de Bombeiro do estado do Rio de Janeiro pede socorro, assim como a PEMERG do estado do Rio de Janeiro. Senhores, parabéns pelo dia de hoje. Hoje é o dia da nossa vitória. Juntos somos fortes, nem um passo teremos atrás. E Deus está no controle. Juntos somos fortes. Glória a Deus. Aleluia. Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Cabo Daciolo, autor deste requerimento, como é tradição desta casa. Com a palavra, o deputado Daciolo, que comandará o debate e esta homenagem. Muito obrigado.